Caso Carli Filho completa 5 anos e julgamento do acidente que matou 2 jovens ainda não terminou. Acabou hoje o suspense de quem vai formar a seleção brasileira na Copa do Mundo. E hoje, no Tela 1, você confere uma reportagem especial sobre os colégios internacionais que, com um formato diferente do ensino brasileiro, vem conquistando muitos pais. Para matricular uma criança no colégio internacional, a mensalidade custa em torno de R$2.000. Mas será que esse investimento vale mesmo a pena? O Tela 1 desta quarta-feira, 7 de maio, está no ar. Há exatos 5 anos, a madrugada do dia 7 de maio ficou marcada por um acidente de trânsito que matou 2 jovens aqui em Curitiba. Meia década depois, o julgamento que acusa o ex-deputado Carli Filho de provocar a tragédia ainda não terminou. Hoje completa 5 anos do acidente que causou a morte dos jovens Gilmar Yared e Murilo de Almeida. O acusado é o ex-deputado Fernando Ribas Carli, que na época dirigia a mais de 160 km por hora e estava sem habilitação. Ainda, segundo o Detran, Fernando Ribas Carli tinha 130 pontos na carteira de habilitação. Hoje pela manhã, a família Yared veio até o local do acidente e colocou 2 cruzes para que o acidente não seja esquecido. No último dia 20 de fevereiro, o Tribunal de Justiça decidiu que Fernando Ribas Carli vai a júri popular. Ainda não tem data definida para esse júri acontecer, mas caso ele seja condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Repórter Tainá Soares, para o Tela 1. Faltam 36 dias para o início da Copa do Mundo e hoje o técnico da seleção brasileira divulgou oficialmente a lista dos convocados para o Mundial. Quem traz mais informações sobre a convocação é a Ana Maier. E acabou a ansiedade. Hoje pela manhã foram conhecidos os 23 jogadores que vão jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Dos 23, apenas 7 já disputaram a competição. Felipão já tinha a base da seleção praticamente pronta, mas algumas posições ainda não tinham sido definidas, como o terceiro goleiro, um meio-campista, os laterais reservas e um zagueiro. E a surpresa foi justamente aí. Henrique do Napoli ganhou a disputa na zaga. Victor deixou Diego Cavalieri fora do gol. E no meio, Hernanes foi confirmado. Os convocados foram goleiros Jefferson do Botafogo, Júlio César do Toronto Futebol Clube e Victor do Atlético Mineiro. Zagueiros Dante do Bayern de Munique, Davi Luiz do Chelsea, Henrique do Napoli, Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Laterais Daniel Alves do Barcelona, Maicon do Roma, Marcelo do Real Madrid e Maxwell do PSG. Meio-campistas Fernandinho do Manchester City, Hernanes da Inter de Milão, Luiz Gustavo do Wolfsburg, Oscar do Chelsea, Paulinho do Tottenham, Ramires do Chelsea e William também do Chelsea. E os atacantes Bernard do Shakhtar, Fred do Fluminense, Hulk do Zenit, Jô do Atlético Mineiro e Neymar do Barcelona. A seleção brasileira vai iniciar a preparação para a Copa do Mundo no dia 26 de maio na Granja Comari e realiza 2 amistosos. O primeiro no dia 3 de junho contra o Panamá em Goiânia e o segundo no dia 6 contra a Sérvia em São Paulo. Com Luiz Felipe Scolari no comando, a seleção tem 75% de aproveitamento, marcou 94 gols e sofreu 15 desde 2003. Eu desejo boa sorte aos 23 convocados e me despeço por aqui. O Telesport volta na próxima sexta-feira. Até lá! E hoje no Minuto da Copa nós falamos sobre a Suíça. Veja quem deve disputar a Copa nessa seleção e um pouco sobre a gastronomia desse país. Na época do rigoroso inverno suíço, os camponeses que viviam nas montanhas não tinham como ir até a cidade buscar alimento, então resolveram usar o queijo como principal ingrediente de uma comida quente e saborosa, o fondue. Então, o queijo fondue, ele é feito com queijo emmental suíço, depois de ser ralado, logicamente, a gente coloca
o vinho na panela e coloca um queijo dentro para derreter. Depois a gente coloca para dar aquele consistência cremosa nela, a gente coloca um pouquinho de amido. E para finalizar, o conhaque. Depois é acompanhado com batatas e pães. Já que os suíços arrumaram um jeitinho de vencer o frio, será que eles vão arrumar um jeitinho de vencer a Copa? Vamos conferir agora no estúdio. Olá, eu sou Jorge Souza e agora vou mostrar como a seleção da Suíça vem para o Mundial de 2014 aqui no Brasil. O principal craque dessa seleção é o jovem meio-campo Shaqiri, do Bayern de Munique da Alemanha. Ele tem 23 anos de idade e já marcou 7 gols em 25 jogos pela sua seleção. A seleção suíça é comandada pelo experiente técnico alemão Ottmar Hitzfeld, famoso por levar o Bayern de Munique em vitoriosas campanhas na Champions League e por levar a Grécia ao seu único título de Eurocopa. Nessa seleção, ele faz um esquema bastante retraído, com o goleiro Diego Benaglio e Lichtsteiner na defesa. Já no meio-campo tem bastante talento, com Gökhan Inler, Valon Berami, Zemaili, Xhaka, Shaqiri e na frente Seferovic é o homem de referência dessa seleção. A Suíça está no grupo E do Mundial, junto de França, Honduras e Equador. E na minha opinião, a Suíça consegue sua classificação e vai brigar pela liderança da chave com a França. Esse foi o Minuto da Copa de hoje. Nos vemos no próximo programa. Até mais! Comprar uma casa ou um apartamento novo em Curitiba está se tornando algo cada vez mais acessível para o consumidor. Pelo menos é o que revelou um índice FIPE-ZAP, divulgado no último Boletim Focus do Banco Central. O balanço analisou o preço dos imóveis em 17 cidades brasileiras e Curitiba foi uma das que apresentou redução de 0,3%. O custo foi verificado entre janeiro e abril deste ano. A queda de preço em Curitiba só perdeu para os valores apresentados em Porto Alegre e Brasília. A principal explicação para a redução é a grande quantidade de lançamentos e construtoras nos últimos anos. Este é o 5º mês seguido que o preço do metro quadrado diminui em várias cidades brasileiras. De acordo com o boletim, o preço médio encontrado em Curitiba gira em torno de R$ 5.084. Eles têm pouca idade, mas já falam mais de 2 idiomas. Ao invés do futebol, vôlei ou outros esportes, normalmente praticados por estudantes aqui no Brasil, eles aprendem o beisebol e futebol americano. Conheça como funciona um dos colégios internacionais aqui de Curitiba e o que tem convencido muitos pais a optarem por matricular os filhos nessas escolas. Cada vez mais, as crianças conseguem conciliar várias atividades ao mesmo tempo. Mexer no computador, assistir televisão, ouvir músicas e outras atividades. E os pais estão aproveitando tudo isso e investindo mais na educação dos seus filhos. Para matricular uma criança no colégio internacional, a mensalidade custa em torno de R$ 2.000. Mas será que esse investimento vale mesmo a pena? Eu vi com uma vantagem o colégio em relação à parte do turno integral e à parte do ensino bilíngue, a parte do idioma inglês, que hoje é uma necessidade de comunicação global. Os colégios internacionais funcionam por período integral. O aluno entra às 8 horas da manhã e sai às 5 horas da tarde. Durante esse tempo, eles têm aula de natação, dança, música, teatro, artes marciais, além de aprenderem a falar inglês, espanhol, francês e outros idiomas. Um currículo internacional, ele abrange vários temas de disciplinas, de conteúdos programáticos que ampliam a visão do aluno em áreas de conhecimento como matemática, ciências, história das humanidades e várias línguas, onde a criança pode construir a sua identidade de cidadão do mundo, além de cidadão brasileiro. Além do currículo internacional, os alunos também têm as aulas da grade curricular, que inclui português, ciências, matemática, filosofia e outras disciplinas. A todo tempo eles estão em contato com a língua inglesa, por mais que eu seja do currículo nacional, os comandos, né, eles nos trazem muita coisa também da parte da língua inglesa, os comandos a gente também fala alguma coisa em inglês com eles, eles já estão familiarizados com essa cultura. Aqui na escola, na sala dos professores, os ambientes, os professores até todo momento falando inglês, né? Então isso, o contato que eles têm e o quanto eles escutam, né, na língua inglesa, vai, é claro, que fazendo com que os ouvidos deles fiquem mais apurados para essa língua e, com certeza, a internalização da língua inglesa vai ser bem mais rápida. Você sabe quanto você gasta de energia elétrica todos os dias? Ou se esse consumo é consciente? No quadro O que você fez pelo planeta hoje, a nossa reportagem traz algumas informações essenciais sobre esse tema. Confira.
Segundo dados da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, um crescimento populacional de 2% é responsável por 50% do aumento do consumo global de energia. Na era da modernidade, parece impossível viver sem energia elétrica. É difícil imaginar, mas 1/5 da população mundial vive sem eletricidade. O que você faz quando acaba a luz? Ligo a lanterna do celular. Eu acendo uma vela, ou mais de uma. Você é acostumado a escutar música, a mexer na internet, televisão, e quando acaba parece que você fica desconectado assim, do mundo. Quando acaba a luz, o que a gente aproveita para fazer? Ficar com a família, conversar. Então eu aproveito para fazer essas coisas que você não necessita de energia. Ai, um inferno. Me sinto com raiva porque a gente precisa de luz para tudo. Principalmente quando não dá para tomar banho, você não enxerga as coisas quando tá de noite. Eu me sinto meio de uma selva, sei lá, tipo, a gente tá tão acostumado a viver com água, luz, tudo prontinho, tudo na mão, que eu me sinto muito mal. Imagine uma casa. Você tem ideia de quanta energia gasta cada produto elétrico? Um computador que fica ligado 7 horas por dia consome em média 37 kW por mês. Isso corresponde a um custo mensal de aproximadamente R$ 11. 10 lâmpadas acesas todos os dias durante 10 horas consomem um montante de 150 kWh por mês. O valor desembolsado será de R$ 46,50 mensais. Uma geladeira funcionando normalmente gasta em média 55 kWh. O custo é de R$ 17,05 por mês. Já o fogão consome 36 kWh. Se for utilizado durante 4 horas por dia, em um mês o gasto será de R$ 11,16. Se somarmos a quantidade de energia consumida por apenas esses aparelhos, o custo mensal chega a R$ 86,42. Em um ano, o consumo energético desses aparelhos vai custar ao seu bolso mais de R$ 1.000. Se analisarmos o custo gerado pelo consumo de todos os aparelhos que temos em casa, o valor será ainda maior. Usar de forma inteligente e racional. Então, uma forma de usar isso de forma inteligente é aproveitar a luz do sol. E ao invés de ligar as lâmpadas, você pode utilizar a luz solar. Quando você for, por exemplo, abrir a geladeira, minimizar o número de vezes que você abre, não deixar a geladeira aberta. Se você for usar ar-condicionado, não deixar portas ou janelas abertas de forma que esse ar fique menos eficiente. Uma outra forma também de economizar é utilizar equipamentos eficientes. O Procel, um programa do governo, identifica através de selos os equipamentos que são mais eficientes em termos de consumo de energia. E como neste fim de semana vai ser comemorado o Dia das Mães, o Pergunta Tela 1 de hoje não podia ser sobre outro assunto. Olha só. Fala galera, mais um Pergunta Tela 1 no ar e adivinha só sobre o que é a pergunta dessa semana? Mamãezinha, mamãezinha, viemos alegremente para cantar em teu louvor e para felicitá-la sempre. Qual que foi o pior presente que você já deu para tua mãe num Dia das Mães, hein? Foi uma escultura de miojo. Ela, todo Dia das Mães ela fica triste, porque ela nunca ganha presente. Foi uma carteira de oncinha, que ela falou que era coisa de velha e não usou nunca na vida. Quando mais novo eu dei um gato de porcelana, aquilo foi horrível. Nada. Teve um dia que eu não dei nada, acho que essa foi a pior coisa. Você não dá porque você não tem dinheiro mesmo ou porque você não quer? Ah, eu sempre esqueço o Dia das Mães de falar bem, é verdade. Mãe, eu te amo, obrigado por tudo. Mãe, te amo! Eu te amo, obrigado por tudo, beijo. Oi mãe, você não vai estar aqui esse Dia das Mães de novo, é o segundo Dia das Mães que eu vou passar longe de você. Mas mesmo assim, o sentimento continua o mesmo com a distância. Então, um beijo, feliz Dia das Mães. Olá mamãe, te amo demais, beijo do Leozinho. Mãe, eu te amo, feliz Dia das Mães. Mãe, te amo. Mãe, I love you. Hashtag não, né? S2 pra você, beijo.
Eu fico por aqui. O Tela 1 volta amanhã com muito mais informação. Participe do nosso jornal. Envie fotos, vídeos, críticas e sugestões para redetailup@gmail.com. Até lá!